Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno ensinamento, mais um pequeno vídeo. Eu agradeço as curtidas do último vídeo. Vamos à luta, né? Vamos à batalha. O católico tem que ser sempre batalhando como nosso mestre Jesus, nosso Senhor e Mestre. Sempre batalhou e batalha, né? Nessa grande obra da salvação e redenção do mundo, não é verdade? No último vídeo eu tinha falado sobre essa questão, né? Porque apareceu, né, justamente no século XIV para o século XV, tanta heresia, né? A gente, quando lê as Sagradas Escrituras, eu já vi um vídeo do irmão Fábio explicando sobre essa questão do anticristo. Achei bem interessante a explicação que ele deu. Lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, São João explica assim: Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Ponto. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. A palavra de São João, como ela é clara, né? Ela fala que muitos dos que se denominavam cristãos naquela época se rebelaram contra a doutrina, né? Aí a gente começa a buscar e pesquisar na patrística, a gente vai entender alguns nomes deles, né? Eu já fiz vídeos sobre essas heresias, mas é sempre bom nesse tempo a gente fazer, né? Para explicar um pouquinho sobre essa questão do protestantismo e dos seus fundadores, né? No século I, a igreja combateu Ário, né? O arianismo, que negava a divindade de Cristo, e negando a divindade de Cristo, negava muitas coisas. Negava o sacramento da Eucaristia, negava também a absolvição pelas mãos sangrentas de Cristo, negava muita coisa da doutrina que não podia ser negada, né? No século II, isso aconteceu. Para o século V, século V, não, século IV, também teve outro grande herege, né? O, o macedonismo, né? Que vem do herege e patriarca de Constantinopla, né? Macedônio, né? Que era um bispo da igreja, né? Constantinopla, eu já fiz vídeo aqui, sabe cada coisa, né? Impressionante de Constantinopla. E nesse século II para o século XV foi combatido o Macedônio. Ele pregava que o Espírito Santo não era Deus, né? E era outra questão problemática dentro da igreja. Aí a gente vê no século IV, no século XIV para o século XV, são tantas heresias, né? Muita gente não compreende, né? Mas os filhos da igreja pecaram demais nessa época, né? Os sacerdotes, os bispos, até mesmo os papas, né? No século, quem estuda um pouco a história da igreja, no século XIV para o século XV, né? No século XIII, XIV e XV. Aconteceu coisas problemáticas, né? Principalmente no século XIV. E por consequência desse, nos acontecimentos, veio esse castigo, né? É um castigo, né? Para os filhos da mãe igreja. Com essa questão do protestantismo e seus orgulhos, né? Seus orgulhosos. Pessoas que dizem que sabiam da doutrina, que sabiam interpretar as escrituras, né? De fato. Hoje a gente passa por momentos turbulentos, né? Dentro do nosso país. Peço a Deus que aconteça sempre as coisas que vão acontecer, né? Em paz, que não tenham tumulto ou guerras civis. Deus a livre, né? É um problema, né? Mas a gente tem que encontrar Deus nas pessoas, na gente mesmo. Primeiro na gente mesmo, depois nas pessoas e também nos acontecimentos, né? Muitas coisas acontecem para se cumprir muita coisa que tem para se cumprir, né? A Sagrada Escritura fala que antes de vir o anticristo em A maiúsculo, né? Aquele que vai
ser totalmente contra a doutrina e contra os princípios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Vai vir anticristos com A minúsculo, né? E esses anticristos começaram a sair dentro da Santa Igreja, né? No século II, século III, e consequentemente teve essa escada, né? Até o século V, né? Até o século XIV e XV, perdão, né? E vai ter muitos deles, né? A gente temos que entender que as escrituras vão se cumprir. As aparições de Nossa Senhora, quando ela fala lá no Pernambuco, e também aqui na Bahia, lá na Bahia, ela fala de coisas terríveis que vão acontecer, e vão acontecer porque é vontade de Deus, né? Esses anticristos, como fala São João na sua carta, lá no capítulo 2, na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, eles vão preparando o caminho para o anticristo maior, né? Como explicou o irmão Fábio, vão preparando, vão desenhando. Pode ser, o anticristo pode ser um sistema, né? Um sistema político, pode ser uma pessoa, pode ser... a gente fica no imaginário da gente, mas a gente entende que vai acontecer, né? Infelizmente vai acontecer. E o protestantismo começou com essa, né? Com essa arrogância, né? De interpretar as escrituras da maneira que eles bem entendem, né? Tem uma frase de São Pio bem interessante do servo de Deus, nosso irmão Pio, que ele fala assim, ó: você já viu um campo de trigo em época de colheita? Ele fez uma pergunta. Observe que certas espigas são altas e viçosas, outras se curvam em direção à terra. Experimente colher as altas, mais vaidosas, e verá que são vazias. Se colher as que se curvam, as mais humildes, verá que estão carregadas de grãos. Daí você pode deduzir que a vaidade é vazia. Olha a mensagem que São Pio nos deixou, né? A vaidade é vazia. Muita gente se eleva demais, mas infelizmente não tem nada para oferecer, não é verdade? Que a gente tenhamos isso na cabeça. Coisas vão acontecer, acontecimentos vão acontecer, e a gente precisa ver Deus dentro desses acontecimentos. Como a gente vê Deus dentro da gente mesmo. A gente precisa conversar com Deus. A gente precisa ver Deus nos nossos irmãos. Ver Deus na natureza, como fala Santo Agostinho e Santo Inácio de Loyola. Ver Deus e sua beleza no firmamento, em todas as coisas. E também nos acontecimentos da humanidade, né? A mão de Deus. Não que Deus quer o mal, mas o ser humano, por ser orgulhoso e querer se engrandecer, como fala São Pio, aquela espiga de milho orgulhosa que cresce, mas é vazia. E com o seu vazio traz coisas ruins para os semelhantes e aqueles que estão próximos, né? Infelizmente é assim. Mas Deus nunca vai nos deixar vazios, nunca vai nos deixar só, né? O seu Filho unigênito, nosso Senhor e nosso Deus, Ele sempre está conosco. E tudo se prepara para a sua vinda. Quando vai ser? Ninguém sabe, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 1000 anos, ninguém sabe, né? Só Ele sabe. Mas tudo se caminha para essa volta, não é verdade? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Vamos rezar pelo nosso país, pedindo a paz. Que tudo ocorra bem, né? E vamos passar por dias e anos de tribulações. Valeu. Fiquem com Deus.